Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar os fundamentos da bioquímica. Fundamentos da bioquímica. Visão geral. Para a gente compreender os fundamentos da bioquímica, a aula de hoje terá como objetivos 1. Identificar e compreender os fundamentos da bioquímica. Compreender como os organismos vivos e seus componentes estão organizados. O aluno deve ser capaz de compreender a lógica molecular da vida e os fundamentos celulares, químicos, físicos, genéticos e evolucionários. O aluno ainda deve ser capaz de vislumbrar a importância da bioquímica como ciência na construção do conhecimento e na compreensão dos processos metabólicos em plantas. Então, para a gente compreender esses fundamentos da bioquímica, nós vamos voltar um pouco no tempo. Um pouco não, vamos voltar bastante no tempo. Há cerca de 14 bilhões de anos, o universo surgiu como uma explosão cataclísmica de partículas subatômicas quentes e ricas em energia. Os elementos mais simples, como hidrogênio e hélio, se formaram em segundos. E à medida que o universo se expandia e esfriava, o material condensava sob a influência da gravidade para formar estrelas. Átomos e moléculas formaram nuvens de partículas de pó, e a sua agregação levou, por fim, à formação de rochas, planetoides e planetas. Assim, foram produzidos ao longo de bilhões de anos o planeta Terra e os elementos químicos encontrados nele. Então, há cerca de 4 bilhões de anos é que nesse planeta surgiu a vida. E muito provavelmente era um micro-organismo simples com capacidade de extrair energia do ambiente. Provavelmente bactérias unicelulares, organismos unicelulares mais simples. E, a partir daí, se desenvolveu toda a vida na Terra. Mas para a gente compreender, quando a gente fala de vida, de organismo vivo, quais são esses atributos e essas propriedades que distinguem a matéria viva de outras coleções de matéria? Então, a bioquímica, ela se pergunta como as admiráveis propriedades dos organismos vivos surgiram a partir de milhares de diferentes moléculas sem vida. Lembrando que essas moléculas, elas obedecem a todas as leis da física e da química que descrevem o comportamento da matéria inanimada. E aí a gente vai, quais são as características da matéria viva? Então, a primeira que a gente coloca aqui é o alto grau de complexidade química e organização microscópica. Então, a gente vai ter essa organização nos organismos vivos. Primeira coisa é que todos os organismos vivos, eles têm uma organização, a unidade básica é a célula, onde dentro dessa célula a gente observa vários componentes que estão ali extremamente organizados e com uma complexidade química. Como, por exemplo, nessa figura, nós podemos observar a complexidade microscópica e a organização nesse corte de tecido muscular de vertebrado. Então, é claro que a gente está vendo isso aqui através de um microscópio eletrônico. Então, a gente vai ver que há uma complexidade de componentes e uma organização tanto a nível de célula como de estruturas dentro da célula. Aqui a gente pode ver um tecido vegetal. Então, a gente vai ver aqui os vários tipos de tecidos, epiderme colênquima, a gente vai ver aqui o xilema. Então, a gente vai ver um nível de organização em todos os organismos vivos. Outra característica muito importante dos organismos vivos são os sistemas para extração, transformação e uso de energia do ambiente. Então, todo organismo vivo, ele tem que ter essa capacidade de extrair, transformar e usar a energia do ambiente. Nessa foto, por exemplo, nós observamos um falcão.
captando energia do ambiente. Então, que energia é essa? Então, ele tem aqui uma presa. Então, nesse caso, esse organismo ele vai extrair energia do ambiente através de energia química da alimentação. No caso das plantas, elas vão obter energia da luz, através do processo de fotossíntese. Então, a gente tem aqui a estrutura do cloroplasto. Aqui a gente pode observar um corte onde mostramos células. Aqui em verde são as organelas, os cloroplastos, que é onde, na verdade, ocorre aqui a fotossíntese. Então, as plantas elas têm essa capacidade de extrair energia do ambiente e produzir compostos químicos que outros animais, por exemplo, se alimentam e a partir dali vão obter energia. Então, todo organismo vivo ele tem que ter essa capacidade. A terceira, a capacidade para autorreplicação e automontagem. Então, aqui a gente observa a reprodução biológica, que ocorre com uma fidelidade quase perfeita. Então, essa capacidade de replicação, de automontagem, ela é exclusiva dos organismos vivos. Então, essa capacidade a gente pode analisar desde uma bactéria, que consegue se reproduzir com uma fidelidade também considerável, até organismos como os animais, como as plantas. Então, essa capacidade ela é fundamental. Outra característica também bem importante seriam os mecanismos para sensoriar e responder às alterações no meio ambiente. Então, os organismos vivos, além deles terem toda aquela organização, de ter essa capacidade de reprodução, de extrair energia do ambiente, ele também tem que responder às alterações nesse ambiente. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós também temos as nossas estratégias, por exemplo, de regulação de temperatura, a gente sente o ambiente, a gente sofre alterações metabólicas em resposta a esse ambiente. E até mesmo plantas, que são organismos sésseis, elas também respondem a determinados tipos de estresse. Então, elas não têm como ter aquela estratégia de fuga, por exemplo, de se deslocar exatamente de um lugar para outro, mas tem toda uma rede de sensoriamento, por exemplo, dependendo do ambiente. Por exemplo, concentrações elevadas de CO2 ou concentrações baixas de CO2, estresse hídrico, seja ele por excesso de água ou por falta de água, o estresse salino, estresse oxidativo. Então, são condições que vão gerar alterações nesse metabolismo da planta. Mas a planta também ela responde. Ela tem os seus mecanismos de alteração desse metabolismo como uma resposta a essa alteração no ambiente. Então, os organismos vivos eles têm essa capacidade de sensoriar e de responder a essas alterações. Outra característica muito importante dos organismos vivos é que eles têm funções definidas para cada um dos seus componentes e a interação entre eles e regulação. Então, quando a gente imagina, por exemplo, aqui uma planta, a gente pode até dizer as diferentes partes, as raízes, o caule, folha, flor, fruto. Cada parte dessa aqui tem uma função muito definida. Então, por exemplo, a absorção de nutrientes, ela se dá na sua maior parte aqui pelas raízes. A fotossíntese, ela em maior parte ocorre aqui na folha. Então, a gente tem uma organização de funções e é claro que tem toda uma integração do organismo como um todo. Mas se a gente for no nível microscópico, analisando aqui do nível macro, mas se a gente for para o nível microscópico, a gente também vai ter essa função muito bem definida. Por exemplo, a fotossíntese ela vai ocorrer aonde? Ela vai ocorrer principalmente lá, ela vai ocorrer nos cloroplastos. A absorção vai ocorrer principalmente lá nas raízes. E quando a gente vai para o nível microscópico, a gente, por exemplo, analisando uma célula,
a gente observa aqui várias organelas. Então, cada organela dessa vai ter uma função muito bem definida. Então, quando a gente vai aqui para as mitocôndrias, para o complexo de Golgi, para o retículo endoplasmático, cada uma dessas organelas tem uma função muito bem definida. E é claro que todas estão integradas nessas funções para o bem comum, digamos assim, da célula, para o metabolismo celular, e essas células organizadas em tecidos, os tecidos em órgãos, e os órgãos para o organismo como um todo. E, finalmente, e nem menos importante, aqui uma história de mudança evolucionária. Então, os organismos vivos, eles têm a capacidade de evoluir continuamente. Então, quando a gente imagina a mudança evolucionária, por exemplo, do homem moderno, né? Todo o curso de evolução ao decorrer do tempo, a gente tem, por exemplo, as plantas que evoluíram desde aquele surgimento dos primeiros organismos, né? Aqueles micro-organismos que surgiram, e a partir daquele momento ocorreu toda uma evolução. Por exemplo, quando a gente fala de plantas, as plantas elas iniciaram num ambiente aquático e, à medida que o tempo foi passando, elas foram evoluindo, se diferenciando, por exemplo, para o ambiente terrestre. Então, quando a gente imagina todos os organismos vivos, a gente pode observar essa figura onde a gente tem os 3 domínios, o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. Então, todos eles tiveram um ancestral comum, aqui. E no curso da evolução, foram se diferenciando. Hoje a gente tem aqui o grupo das bactérias, né, o domínio das bactérias. Depois, para cá, a gente tem uma evolução comum entre eucária e arquea. Só que depois a gente tem aqui essa divisão. E para cá, o domínio eucária, onde nós temos os animais, fungos, plantas, dentre outros. Aqui a gente pode diferenciar organismos vivos e objetos inanimados através da sua estrutura, utilização da energia do ambiente e a sua capacidade de reprodução. Então, nós podemos observar que objetos inanimados, eles são simplesmente mistura de compostos químicos relativamente simples. Eles não têm a capacidade de usar de forma sistemática a energia do ambiente para manter a sua estrutura ou para realizar trabalho. E eles não mostram capacidade para crescer e reproduzir-se em formas idênticas em massa, forma e estrutura interna. Então, assim a gente observa que os objetos inanimados, eles não têm as características que nós vimos há pouco. E aí a gente vai ver que a bioquímica, ela procura explicar a vida em termos químicos. As moléculas das quais os organismos vivos são compostos, elas obedecem a todas as leis familiares da química. Porém, elas também interagem entre si de acordo com um outro conjunto de princípios, que a gente chama de a lógica molecular da vida. Então, a bioquímica ela se faz muitas perguntas, como, por exemplo, se os organismos vivos são compostos de moléculas intrinsecamente inanimadas, como podem essas moléculas exibirem a extraordinária combinação de características que chamamos de vida? Como pode ser que um organismo vivo pareça ser mais do que a soma de suas partes inanimadas? Então, essas aqui são 2 perguntas que a bioquímica ela se faz e ela tenta responder. A princípio, quando a gente olha, parece até uma questão um tanto quanto filosófica. Para que a gente possa compreender os fundamentos da bioquímica, nós temos que conhecer os fundamentos celulares, os fundamentos químicos, os fundamentos físicos, os fundamentos genéticos e os fundamentos evolucionários. Então, a partir de agora, nós vamos estudar cada um desses fundamentos e isso vai
ajudá-los no decorrer da disciplina. Então, apesar desse aqui ser a parte inicial, essa ser a parte inicial da disciplina, ela é bem importante e no decorrer da disciplina, quando vocês forem ver conteúdos específicos, vocês podem até voltar aqui para os fundamentos para ler novamente, dar uma olhada novamente nesse conteúdo, que ele vai balizar o curso todo. Essa aula, ela faz parte do primeiro capítulo do livro Princípios de Bioquímica e será disponibilizado no ambiente virtual. E até a próxima!